rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz esse silêncio, espera que volte a primavera. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Confiança enfeita em teus caminhos, olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão esquece, sorri, ampare, aquece, seja um irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo dura o campo, sem falar de sua dor. Se desfaz em luz até o entardecer, e quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Narra-se que foi encontrada uma carta nos arquivos do Duque de Cesadini, na cidade de Roma, enviada de Jerusalém na época de Jesus. Nessa carta, havia uma descrição feita pelo senador Públio Lentulus para o imperador romano Tibério. Nela havia uma descrição física e moral de Jesus feita pelo senador. O teor da carta
é o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo em seu aspecto. E há tanta majestade no seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos cor de amêndoa, bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espátulas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. E segue a sua descrição. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais rápido possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigatíssimo, Públio Lentulus, legado de Tibério, na Judéia. Com essa carta descrita de modo tão bonito, tão profundo,
a respeito de aspectos físicos do Cristo, mas também a respeito dos seus aspectos morais. Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje, trazendo para a nossa reflexão, para a reflexão desta noite, uma mensagem contida em um dos capítulos contidos nesse livro, Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, cujas reflexões nós temos trazido ao longo dessas semanas, para que possamos mergulhar nessas reflexões que Joana nos traz a respeito de diversos aspectos da vida. Livro este que tem uma tamanha importância, sobretudo nos dias atuais, uma vez que seu prefácio foi feito 2 dias antes do início, da revelação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. E não é por acaso os capítulos que nele contém e as mensagens profundas e reflexivas que Joana estabelece e coloca para que possamos alargar os nossos entendimentos. Nesse capítulo, especialmente, ela nos traz o seguinte tema: sempre é Natal. E achamos oportuna essa reflexão e trazer esse tema, bastante oportuno, pela proximidade do Natal. Sabemos que esse ano de 2020 foi um ano difícil, um ano diferente, atípico, desafiador. Muitas pessoas têm dito nos diversos cantos, mas como comemorar o Natal? O que temos a comemorar? São tantas vidas que se foram, são tantas dificuldades, aumento do número de desempregados, o número de enfermos e de morte que só aumenta. Ser o principal objetivo da vinda do Cristo. Qual o papel do Mestre Jesus nas nossas vidas? Se entendermos isso, nós haveremos de compreender que sempre haverá Natal. Porque este homem que conseguiu mudar as paisagens do planeta, porque a humanidade jamais foi a mesma depois da sua vinda para a Terra, entenderemos que o Natal com Cristo é um Natal que preenche as nossas almas e que por isso mesmo deve ser lembrado sempre. Não só em dezembro, nessa data simbólica, onde nós depositamos as nossas memórias e a nossa lembrança na sua vinda, mas em todos os momentos, quando nosso coração se sentir arrebatado pela desesperança e sentirmos o peso das dificuldades, devemos sempre lembrar que haverá sempre Natal, que Natal é nascimento. E considerando o Natal com Cristo, é um Natal de renascimento das nossas forças, da nossa esperança e da nossa fé. Mas sigamos com as reflexões de Joana. Repentinamente, houve mudança brusca nas paisagens morais da terra. No Império Romano, que sempre estivera em guerra, no momento em que Otaviano, do segundo triunvirato, dominava a sós praticamente o mundo conhecido, instaurou-se um período de relativa paz. As legiões cuidavam agora das terras conquistadas e na gloriosa capital, a filosofia e a arte convidavam a reflexão e a beleza. Uma psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo exaurido e as nações dominadas submetiam-se aos imperativos dos conquistadores. Reencarnaram-se então espíritos nobres ao invés daqueles belicosos que fomentavam guerras e desaires em toda parte. Mesmo as nações vencidas pareciam respirar alguma alegria e mantinham esperança de futuro melhor. O imperador demonstrava interesse em atender ao povo sempre necessitado de ajuda.
havia compreendido que a melhor maneira de governar uma nação é aquela que impõe a ordem e a moralidade em toda parte. Não há muito, ele havia vencido Antônio, também triunviro, que retornara ao Egito, onde se suicidara, sucedido por Cleópatra, que o acompanhara no gesto inóbio. Diminuíram as dores coletivas e dizimavam os bárbaros, e uma era especial generalizava-se no mundo. Parecia, e não é por acaso, que a psicosfera do planeta já começava a modificar-se para o advento daquele que mudaria para sempre todas as paisagens da humanidade. O poder da força permanecia perverso, mas as musas cantavam hinos de louvor à paz e se fruía esperanças e benesses. Realmente, era estranhável que, numa época de intolerância e de prepotência, em que eram esmagados os fracos ante a impiedade dos poderosos, se experimentasse um período de solidariedade e de progresso social como aquele. Uma primavera espiritual se havia fixado nas paisagens de Roma e, como consequência, ocorria maior desenvolvimento do progresso das artes, do comércio e das múltiplas atividades humanas. Tinha-se então a sensação de que algo extraordinário, não habitual estava acontecendo e todo o império respirava relativa paz. De fato, naquele período especial, nasceu Jesus com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e até então sofredor. Nenhum vulto histórico no cenário da humanidade, conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no mais extraordinário de todos os tempos. Tudo era inesperado então, mesmo o seu nascimento, que passou quase despercebido no cenário político e sociológico da época, exatamente como os profetas do passado haviam assinalado, somente se fez conhecido muito mais tarde. Ele não veio para conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido na história dos povos. O seu ministério era especial, como dantes jamais alguém conseguiria expor e vivenciá-lo. Por essas e outras razões, o Natal de Jesus assinala uma era nova para a humanidade, em razão de sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. Antes, os carros das guerras destruidoras erguiam dominadores ao apogeu e às vitórias, e logo após eram vencidos por outros combatentes não menos violentos nem perversos. As edificações grandiosas de cada povo, que deslumbravam um mundo de então, após momentos de brilho, eram transformadas em escombros por outros conquistadores terríveis, que a tudo reduziam em cinza e desolação. A sucessão de glórias terrestres e misérias seguia nas páginas da história, comemorando as ilusões e tramas dos destinos implacáveis. É certo que, depois dele, ainda continuaram as máquinas de destruição e de loucura, semeando a morte e a devastação. Apesar disso, ele veio edificar o monumento da paz nos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Foi o primeiro comandante dos exércitos do amor, que se espalharam por toda a terra, semeando esperança e alegria, mesmo ante as terríveis sombras de ódio e as malhas da crueldade. Demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque, sendo manifestação do Pai, é a alma da vida
e a vida do ser. Lembrando Jesus, Ele que inaugurou uma nova forma de nos posicionarmos diante de Deus. Até então concebíamos um Deus punitivo, cruel, vingativo, um Deus violento. E vem Jesus e instaura uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Dizem os estudiosos que Jesus se reportava a Deus como Abba, que traduzido na língua aramaica significa paizinho. Então Jesus aproximou-nos do grande Pai, mostrando-nos a face amorosa de Deus, revelando-nos que Deus é amor. Nesse sentido, Joana vai nos lembrar quando Jesus vem demonstrar que o amor é a força mais poderosa do universo. E sendo uma manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser, levantando para sempre a bandeira do amor em nossas vidas. E ela segue: conseguiu alentar os desesperançosos e concedeu-lhe a honra do júbilo pelos sofrimentos experimentados. Apresentou a única ética responsável pela felicidade e viveu-a em todos os momentos da sua existência entre nós. Nada apresentou de especial que se não pudesse realizar, valorizando as coisas simples e desconsideradas como de importância especial na construção da aventura. Cantou os mais belos hinos de exaltação à humildade e ao trabalho como ninguém tivera coragem de fazer. E como foi corajoso Cristo numa época em que se acreditava que o poder físico era soberano. Ele veio nos mostrar que existe uma força e uma autoridade muito maior, que está relacionada à força moral, ensinando-nos a olhar nos olhos uns dos outros e identificar a face amorosa de Deus dentro de cada um, não somente o lado cruel e nefasto. Ainda seguindo nesse sentido, segue Joana: cantou os mais belos hinos de exaltação à humildade e ao trabalho como ninguém tivera coragem de o fazer. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus, a caminho da iluminação interior que o plenifica para sempre. O seu exemplo de humildade veio desde a sua vinda. Naquela humilde manjedoura, cercada de animais, cercado de simplicidade. Quando antes se acreditava que Jesus, o grande Messias, viria cercado de anjos, em um trono de ouro, Jesus nos dá uma prova de que Ele vai aos simples, Ele vai aos corações banhados de humildade, que tem um solo fértil para se receber as suas mensagens. E ela segue: exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. Dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação, quando se permitiu imolar em duas traves grosseiras que se transformaram em asas de luz para a ascensão ao infinito. Ninguém jamais semelhante a Jesus. Ninguém. Os maiores biógrafos do mundo se intrigam porque, revelando a biografia de tantas outras criaturas que já transitaram na Terra, não conseguem resumir quem seria Jesus. São dezenas de milhares de biografias, mas que não conseguem se aproximar do que é a sua essência. Porque ninguém na Terra, semelhante a Ele, já transitou por aqui na Terra. É por essas razões, encerra nos seus últimos trechos Joana de Ângeles, é por essas razões que o Natal
É o momento que se tece a túnica nupcial da humanidade, para a grandiosa união com Ele. Utiliza-se das vibrações da Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado, modificar o comportamento para melhor, ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é a vida, a luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos, sob a fatalidade do bem. Nessa descrição tão bonita, quase poética de Joana de Ângeles, ressaltando e fazendo-nos lembrar que sempre é Natal, porque Jesus deve renascer sempre nos nossos corações. Ele é enviado do Pai para nos direcionar os caminhos que deveríamos seguir. Ele que veio despojando-se de tantas benesses para sucumbir em nosso nome, ao nosso favor. Que veio nos trazer uma mensagem simples para aqueles que têm os olhos de enxergar e os ouvidos de ouvir, revelando-nos que é pelas trilhas do amor que conseguiremos a transformação mais profunda, que nos aproximou da nossa essência divina, fazendo-nos enxergar em nós esse amor profundo de Deus e também criando e estabelecendo pontes de amorosidade para com o outro, mostrando que só através da caridade e do amor que conseguimos a verdadeira paz. Mostrando-nos, entre tantas outras lições profundas, que a felicidade que temos hoje é uma felicidade passageira, fugaz, porque a verdadeira não é deste mundo. Que podemos conquistar a felicidade através da partilha com o próximo, que na matemática divina, nos diz o Mestre, ao contrário da matemática do mundo, quanto mais se dá, mais se tem, nesse exercício constante de doação, ensinando-nos a ter cuidado com as dores do próximo, a tocá-lo na alma através da sensibilidade, mas sem ferir a sua suscetibilidade, tendo cuidado de irmos ao encontro daquele que sofre e dar-lhes uma mensagem de paz e de futuro, devolvendo-lhe por conseguinte a esperança. É esse Natal de Jesus. É esse Natal que devemos nos apegar quando as tristezas estiverem tomando conta dos nossos corações. Mesmo que possamos estar distantes dos nossos, daqueles a quem habitualmente nos finais de ano costumávamos estar abraçados, compartilhando uma ceia farta, se não podemos estar juntos desses queridos, que possamos estar em pensamento e em sentimento, valorizando cada vez mais a presença destes em nossas vidas, entendendo em profundidade a verdadeira mensagem do Cristo, quando nos anunciava sobre a imortalidade da alma, sobre o verdadeiro sentido da vida, que consiste em amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, aquele que nos rodeiam, aqueles que se avizinham dos nossos passos, que compartilham conosco a existência, amando a eles como amamos a nós mesmos. Porque amando a nós mesmos, por consequência, não teremos faltas e falhas para conosco, não estaremos em dívidas conosco e, por conseguinte, amaremos sem contendas, amaremos de forma livre, com sabedoria e com serenidade aqueles ao nosso entorno. Recorremos ao Cristo e nesse Natal, mais do que nunca, saibamos valorizar as nossas vidas,
As dificuldades e as dores podem até bater à nossa porta, mas lembremos das bem-aventuranças, aqui citada por Joana de Ângeles, onde cada passo, cada degrau, citado pelas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que sofrem perseguições. Jesus já nos anunciava que em cada instante de dor haveríamos de ter as boas venturas que nos chegariam através do amadurecimento do espírito e do despertar profundo da alma para as verdades libertadoras. Assim, queridos amigos, encerramos de forma singela essas reflexões, mas não menos profunda e bonita, deixada por Joana, fazendo-nos mais do que nunca lembrar da necessidade de trazermos o Cristo para as nossas casas, para os nossos natais. Não podemos fazer um aniversário sem chamar um aniversariante. Então que possamos convocar esse aniversariante nos nossos natais, no nosso Natal nas nossas casas, e celebrarmos a sua presença, a presença conosco, que há mais de 2000 anos nos deixou um legado, que não se foi com ele, que permanece conosco sempre, e que devemos sempre, na manjedoura dos nossos corações, mantê-lo sempre vivo, resplandecente e pungente dentro de nós. Que todos vocês possam ter uma semana iluminada e um Natal de muita paz, onde quer que estejam. Não precisam estar com a mesa farta, não precisam estar com as cores, com os brilhos que são comumente colocados nessa época do ano, mas que o maior brilho seja do vosso olhar, trazidos e exacerbados pela certeza de que Deus não nos abandona e que o Mestre Jesus, esse amigo incondicional de nossas vidas, estará sempre presente conosco. E Ele havia dito que não nos abandonaria jamais. Acreditemos então nas suas palavras e na sua mensagem. Que todos tenham um Natal de luz e uma semana iluminada, sempre com o coração quentinho e aquecido pelo amor do Mestre Jesus. Grata mais uma vez pela companhia fraterna e amiga, ao tempo em que convido sempre, como todas as semanas, a fazerem presença e estarem presente em todos os programas dessa rede maravilhosa chamada Rádio Brasil Espírita, não só no site, como também no canal do YouTube. Vão lá e aqueçam os corações e iluminem as suas mentes com essas mensagens deixadas pelos queridos amigos. Obrigada mais uma vez. Que Jesus nos abençoe sempre e que, se for da vontade do Pai, que possamos estar juntos na semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Grata e muita paz.